Boa noite, bem-vindos, bem-vindas para essa nossa live tão especial. Vamos conversar com a psicóloga e psicoterapeuta Raquel Turci a respeito de parentalidade consciente e o trauma na relação com crianças e adolescentes. Já vi aqui que a nossa querida convidada já chegou. Aí, Raquel, bem-vinda! Oi, Dani, obrigada. Grata por ter aceito esse convite. Você está me ouvindo bem? Te escuto. Você me escuta bem? Super bem. Seu áudio Que está bom. perfeito, perfeito. Muito obrigada mesmo por esse pronto atendimento aí. Eu sei que esse é um tema muito caro para você também. E eu vou começar apresentando você aqui para a rede, né? Você é psicóloga, psicoterapeuta na abordagem Gestalt e em Compassionate Inquiry, né? Que É, fala, que é aquele caminho do Gabor Maté, não é isso? isso mesmo. E professora, pesquisadora, doutora em saúde coletiva. E se você quiser adicionar algo mais, por favor, fique à vontade. Não, tá excelente. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa troca carinhosa e tão importante para que a gente possa ir construindo caminhos de saúde, saúde mental, saúde emocional para todos nós, né? Maravilha, maravilha. A Raquel, gente, ela é uma profissional que já está acompanhando aí muitos casos, especialmente de adolescentes, mas atende adultos também. E eu apresentei para ela, né, o meu novo trabalho, que é esse livro Estou Aqui com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, que é um trabalho que vem também de toda uma demanda. Também sou mãe de 3 adolescentes, também como consteladora familiar, e com toda essa troca que a gente está vivendo e esse processo que já é tão natural desses conflitos na época ali da adolescência, que a gente sabe que é difícil, que é uma época de transição, né, que sai da tese, vai para essa antítese e começa a brigar para lá na frente encontrar essa síntese, né, Raquel? Não é fácil, é um momento de diferenciação que muitas vezes vem também pelo conflito e que com a pandemia é algo que realmente se intensificou bastante, né? A gente sabe que os jovens ficaram muito mais expostos às telas, muito mais expostos ao confinamento, aos conflitos dentro de casa, aqueles conteúdos que não haviam sido processados em outras fases da vida acabaram vindo à tona e gerando muito sofrimento. E a gente começou a lidar com uma pandemia, né, de questões diversas de saúde mental, passando por ansiedade, passando por depressão, passando por automutilação, ideações suicidas, enfim, muito sofrimento entre as crianças e adolescentes. E daí surgiu essa iniciativa também de fazer esse livro, e a Raquel foi uma das incentivadoras com quem eu pude contar nessa caminhada. Ela leu o livro bem antes dele ser publicado, e é por isso que eu convidei ela aqui, porque eu gostaria muito de trazer aqui para o canal uma visão de uma profissional que está clinicando, que está acompanhando diversos desses casos. E eu queria muito conversar do ponto de vista, né, de uma psicóloga, de uma profissional desse gabarito, como que essa postura dos pais pode melhorar o processo, né, contribuir para esse processo de recuperação, ou às vezes até agravar, né? Então eu queria muito te ouvir também sobre esses assuntos, Raquel. Eu fiz aqui uma sequência de perguntas para você, e se você já quiser começar comentando isso, te agradeço. Posso comentar isso sim, Dani. Teve uma pergunta já feita no meu próprio feed, que é de que referência de trauma que eu estou falando. E eu vou trazer uma dessas referências, que é um estudioso que se chama Daniel Siegel. E ele traz um livro que tem esse título, que é o título da nossa live, que se chama Parentalidade Consciente. Uhum. Eu já vou trazer esse termo para que a gente possa começar as aproximações que você me convida. Uhum. Então, quando você me pergunta o que os pais podem fazer para dar suporte e cuidar desses processos intensos de sofrimento de crianças e adolescentes, que obviamente dentro do contexto da pandemia
para muitos acabou se tornando um processo quase insuportável, essa é uma chave extremamente importante, que é a questão dos pais, enquanto referências adultas e de proteção, poderem trabalhar os seus próprios processos de consciência, porque a gente não pode esquecer que estes pais estavam juntos dentro desse contexto de dor e sofrimento, e que eu com gosto, não no sentido do gosto, mas eu costumo chamar de que a pandemia ela é uma experiência traumática comunitária, Uhum. e eu vou explicar depois por que para mim faz sentido chamar de uma experiência traumática comunitária, né, social. E esses pais também estavam vivendo isso enquanto os seus filhos estavam vivendo isso. Então, as mesmas dores que vêm disparadas nessas crianças e nesses adolescentes também são disparadas nesses pais. Só que com uma diferença, né? Considerando que nós estamos falando de adultos, adultos que tenham uma tarefa, né? Que tenham uma posição nesse sistema familiar, que é uma posição de proteção, cuidado e amor, né? Transmissão de amor e segurança de vínculo, esses pais eles precisam ter como referência um cuidado triplicado para as suas próprias questões. Esse é o trabalho do Daniel. O que ele convida é que nós só somos capazes de abraçar o sofrimento dos nossos filhos se nós formos capazes de abraçar os nossos próprios sofrimentos. Então, dentro desses contextos mais dramáticos, como uma pandemia, como esses contextos traumáticos, o que vai acontecer é que uma série de mecanismos de sobrevivência que nós fomos adotando ao longo da vida, e que muitas vezes a gente acaba chamando esses mecanismos de personalidade, de jeitos de ser, eles desmoronam. Desmoronam em que sentido? Eles vão ficando muito frágeis e não conseguem nos manter conectados ao sentido da vida. Então, dentro das experiências traumáticas, nós vamos viver muitas rupturas de um senso de eu me conheço, de um senso de eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, acho que você pode dizer isso como mãe, eu também, não me apresentei como mãe, mas também sou mãe, enquanto nesses contextos trágicos e dramáticos, vem uma experiência de crise em que você para se perguntar se você realmente sabe quem você é e o que você está fazendo aqui e o que você deve fazer a partir daqui. Então, acho que o mais interessante da gente olhar é que nessa experiência entre pais e filhos, todos estão juntos lidando com essa dor. Só que os pais lidando com dores que são referentes às suas histórias de biografia, as dores que eles tiveram ao longo de suas próprias vidas e as dores de seus filhos, claro, que já podem ter sido acumuladas ao longo das vidas deles, mas que estão acontecendo ali, naquele exato momento em que há uma ruptura social e da segurança da saúde e da continuidade da vida, que foi o impacto da pandemia. Sim, sim. E é algo que, dentro das constelações familiares, que é a minha área de estudo, isso está sempre muito aparente, porque existe muitas vezes uma tentativa de desassociar e dizer que todo aquele sintoma está se referindo especificamente à criança ou ao adolescente. Na verdade, é todo um conjunto que não é para culpabilizar, não é para criar uma sensação de, então eu sou responsável pelo que meu filho está passando. Isso é algo que está sendo experienciado em conjunto e que pode se beneficiar dessa cura também em conjunto. Não é só a criança e o adolescente que estão se tratando ali. Existe toda uma visão sistêmica que colabora para o todo. Então, se esse todo se harmoniza e ele, partindo de mim, como mãe ou como o pai, né, a gente consegue desenvolver essa parentalidade consciente, isso também vai trazer imensos ganhos para mim, como pessoa, né? E para o filho, obviamente, né? Tanto que eu sempre digo que esse é um livro que eu fiz com foco nos adultos, mas quem recebe o efeito dele são as crianças e os adolescentes que não têm o mesmo conjunto de recursos que nós adultos que somos responsáveis, né? Porque existe aí uma hierarquia na relação de responsabilidade por essa criança e por esse adolescente que a gente
precisa se cuidar, né? Cuidar, se nutrir, cuidar desse auto-amor, cuidar da nossa criança ferida, do nosso adolescente ferido, para que a gente tenha mais recursos a oferecer nesse cuidado, né? E assim, Raquel, quero começar com a nossa primeira pergunta, porque eu acho bem importante a gente entender como que o trauma, esse caminho do trauma, leva a criança e o adolescente a desenvolver um processo de sofrimento emocional, que algumas vezes passa rapidamente e outras vezes ele se prolonga, entrando mesmo num processo crônico, né? Desses que a gente mencionou agora há pouco, como ansiedade, depressão e automutilação, entre outros. Queria que você explicasse um pouquinho esse caminho. Sim, legal, Dani, vou explicar, mas eu quero só apontar uma coisa bem importante que você traz e que eu gosto de partir dela, porque nós vivemos numa sociedade e uma forma de viver em sociedade em que nós estamos muito isolados enquanto comunidade uns dos outros, né? Então tem um sistema de competição, de solidão, de busca de perfeição, perfeição por imagem, perfeição de desempenho. E isso não é algo que nos favoreça para esse tipo de conversa sensível e importante que a gente está tendo agora. Então, eu acho legal a gente fazer um acordo, que nós duas já temos, mas acho legal fazer um acordo com qualquer um que esteja com a gente ou que venha a estar com a gente depois assistindo a live, de que de forma nenhuma o que a gente está fazendo aqui é reforçar um círculo de culpa. Isso que você traz é muito importante. A gente não está dizendo aqui como que pais deveriam ser, ou como eles não deveriam ter sido, ou como que a partir daqui você pode terminar se olhando e encontrando todas as culpas que te fazem continuar se sentindo nesse lugar de desvalor. Porque eu acho que o grande passo que a gente dá dentro da parentalidade consciente e dentro desse movimento mais compassivo é com que a gente consiga tirar essas amarras que não nos permitem olhar com carinho e com amorosidade para aquilo que nos machuca. Então, acho que esse é um acordo legal. Eu vou falar de um tema muito delicado, mas em nenhum momento eu estou dizendo que os traumas são transmitidos por maldade ou são transmitidos por um lugar de um julgamento moral. Os traumas hoje, já começando a responder a sua pergunta, assim, a gente ainda no Brasil a gente está engatinhando um pouquinho com essa literatura dentro do campo da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, que é essa literatura nova sobre o trauma que começa na década de 90. A gente tem coisas não traduzidas. Do Gabor, por exemplo, a gente praticamente não tem nada traduzido em português. Então, o que a gente precisa para se alinhar? Antigamente se entendia que trauma era um evento externo, que a gente chamava dos big T's, dos grandes traumas, são eventos externos catastróficos que acontecem com a gente. A gente pode estar falando de guerras, de desastres. Depois a gente começa a entender que tem os small T's, os traumas menores, e aí onde entram perdas, divórcios. E depois a gente começa a entender que a gente está falando de experiências adversas na infância. E aí a gente vem entrando num outro campo hoje, que para mim é um campo revolucionário dentro da saúde mental, em que a gente vai entender que trauma não é exatamente o que acontece de fora para dentro, mas é o que acontece comigo na construção da minha identidade e no meu desenvolvimento do sistema nervoso, no meu desenvolvimento emocional, a partir do que aconteceu de fora. O que eu quero dizer com isso? Às vezes situações que aparentemente poderiam ser extremamente traumáticas, como, por exemplo, uma situação de guerra, ela não é experimentada necessariamente de um lugar traumático, de ruptura de desenvolvimento interno, porque existe um aparato social de rede de apoio e de cuidado em que as necessidades emocionais foram vistas e amparadas. Então, o trauma ele tem uma relação com episódios ameaçadores da minha integridade física, ameaçadores da minha integridade emocional, mas que junto disso acontece que as minhas necessidades emocionais não puderam ser atendidas, ou porque minha mãe estava trabalhando o dia todo para
trazer comida para dentro de casa, ou porque o meu pai está lidando com as questões próprias dele, porque quando ele me vê em sofrimento, isso gera nele uma sensação ou uma experiência de insuficiência como pai, e isso distancia de mim. Então, na verdade, a gente está falando de processos que são menos conscientes e nada morais, mas que acabam acontecendo nas relações intrafamiliares. Uma grande questão do trauma, que tem um autor, que é o Bessel van der Kolk, que ele vai, né, assim, cientificamente, digamos assim, comprovar ao longo desses últimos anos, é que o trauma ele causa uma interferência no desenvolvimento do sistema nervoso. O que quer dizer isso? A gente começa, os padrões de produção dos nossos hormônios de estresse, eles ficam muito mais elevados. Ele muda o nosso sistema de alarme, de ameaça. Então, tem uma frase também do Gabor que é célebre, que diz assim: as marcas traumáticas fazem com que a gente veja perigo onde não tem e não veja perigo onde tem. O que quer dizer isso? O nosso sistema perde a capacidade de separar informações relevantes de informações irrelevantes. Por isso que às vezes a gente escuta muito pais dizendo, pais, né, de crianças e adolescentes em sofrimento, dizendo como é que ele não pode perceber o perigo desse comportamento. Não percebe, mas não percebe porque é borderline, né? Não percebe porque está fazendo uma manipulação, não percebe porque o sistema, a partir dos impactos de dor, se cria um sistema nervoso que evita essa dor. E ele evita essa dor através de mecanismos distorcidos de significação da realidade. Então, de fato, nós como pais ficamos tentando trazer uma certa argumentação do perigo para um ser em desenvolvimento, uma criança ou um adolescente, que não consegue ainda fazer esse percurso. Entende mais ou menos esse conceito de trauma? Perfeitamente. E eu lembro num dos workshops que eu participei com o Gabor Maté, ele mencionar um passo ainda seguinte, que é ele dizer que, na visão dele, o trauma não é nem tanto sobre o que aconteceu, é sobre eu não ter tido com quem elaborar isso no período que aquilo aconteceu. Então, como eu não pude elaborar aquela sensação, eu me senti sozinho. E não adianta eu atribuir valor, mas ele está traumatizado por isso, né? Muitas vezes eu vejo uma certa visão que diminui o sofrimento, que diminui essa percepção que você está comentando, como aquela coisa da geração Nutella. E eu falo, gente, eu não sei se a nossa geração viveu um desafio tão grande como essa moçada está vivendo, sem recursos emocionais para lidar com isso, como a pandemia, né? E assim, esse tanto de informação que a gente tem acesso, então eu sempre tenho buscado convocar, né, nos adultos que estão ouvindo essa sequência de várias lives que eu estou fazendo sobre isso, sobre a importância de falar, olha, não é sobre o que você acha, é sobre o que a criança e o adolescente estão sentindo. Porque eu acho que começa a entrar sempre nesse espaço de culpa e já abre aquela defesa nos adultos que falam, não, pera, isso não é comigo. E, na verdade, essa criança, esse adolescente está deixando de ser atendido em função dessa sensação. E tudo que ele precisa é dessa companhia ao lado, né? Segundo o Gabor Maté colocou, para conseguir elaborar isso a qualquer tempo, né? Ele fala mesmo desse passo seguinte, desse espaço de confiança para viver essa elaboração, né? Isso. E tem essa desconexão do próprio senso de eu, ela é extremamente importante. Porque para você suportar isso que você está dizendo, que é assim, eu estou vivendo uma experiência emocional muito ameaçadora. Outro ator que é super legal, assim, que é o Eckhart Tolle, ele também vai trazer essa percepção de que, assim, o que acontece com a criança, em especial? A criança, ela vive as emoções negativas de uma forma muito intensa. E ela não tem recursos para suportar essas emoções negativas. O que ela vai fazer? Ela vai parar de sentir. Então, parte da nossa tarefa como pais é ajudar a criança a aprender a sentir emoções negativas intensas.
e dentro do que é capaz, do que a criança é capaz de fazer em termos de recursos emocionais e psíquicos, quando algo de ruim acontece com a criança, o raciocínio que ela constrói para si mesma é de que ela é merecedora daquele evento negativo. Então, acaba que ela cria uma ideia de que algo faltou nela ou está errado nela, como, por exemplo, eu sou má, por isso coisas más acontecem comigo. E é a partir daí em que começam a acontecer uma série de desconexões dessa criança. E essas Uhum. desconexões vêm como respostas para não sentir. Tem um outro autor que chama Peter Levine, em que ele vai dizer assim: como é que a gente não sente? A gente não sente quando a gente congela diante de uma determinada experiência emocional. A gente não sente quando a gente reage. E aí a gente está falando das explosões de raiva, a gente está falando dos nossos automáticos de briga, do fight, e a gente não sente quando a gente desliga, quando a gente se desconecta. E esses mecanismos que eles chamam de fight, flies e freeze são respostas que o nosso sistema constrói de proteção de uma sensação de ameaça externa muito grande, somada com uma sensação de desamparo, ou como você chamou de solidão, quero dizer assim, e já construída dentro de uma ideia de que se isso está acontecendo comigo é porque de alguma maneira eu sou merecedora disso, por um senso de insuficiência ou de falta que você vai construindo dentro dessa perspectiva da autoestima. Uhum. Muito interessante. E por isso que é tão importante a gente conseguir trabalhar esse espaço de amparo junto aos pais, né, e professores também, e profissionais da área de saúde mental que estão acompanhando. Eu sempre falo, né, Raquel, que esse livro, ele vem assim para a gente trabalhar essa postura que vai favorecer o encontro com esse conjunto de profissionais, porque muitas vezes isso também está ligado ao processo escolar e vai precisar, por exemplo, de um apoio da equipe da escola, vai precisar do psicopedagogo, vai precisar da psicóloga, vai precisar, em alguns casos, do psiquiatra, né? Então, só que quem está abrindo o coração da família para esse tratamento chegar são os pais. Então, quando os Uhum. pais eles se abrem para essa perspectiva de cuidado, sabe, sem culpa, mas com foco em vamos lá, vamos recuperar isso juntos, a gente vai crescer juntos aqui nesse processo. Não, Uhum. né, passando longe dessa culpabilização, e a gente encontra, por exemplo, essas novas posturas que eu procurei focar, que é uma postura de neutralidade, de abertura, de escuta, de simplesmente eu estou aqui com você, né, que é o título do livro. Então, Uhum. assim, isso é algo que vai favorecer que essa equipe toda entre em conjunto e nenhum substitui o trabalho do outro. Esse é um caminho de uma postura que, pelo contrário, ela se abre para que esse leque possa abraçar essa criança, esse adolescente que às vezes está entrando num processo sério e grave de risco que não pode nem deve ser menosprezado, né? Uhum. Tem uma frase que eu gosto também que fala assim: as crianças podem até achar que sabem o que querem, mas quem sabem do que elas necessitam são os pais, né? E dentro das posturas que você provoca e que você traz no seu livro, tem algumas coisas que dentro desse esquema de parentalidade consciente são muito importantes e a forma como você conseguiu integrar isso, né? Então, o Daniel Siegel vai trazer esses elementos que que ele chama de pilares da parentalidade consciente. Então, o primeiro que ele chama é o mindfulness. Eu sei que é uma palavra que está muito em voga, mas eu vou traduzir o que quero dizer aqui. Mindfulness quer dizer esse exercício de estar na presença plena com os seus filhos, sem conseguindo manejar todos esses fantasmas que a gente vai carregando na gente sobre quem a gente deveria ser como pais e quem os nossos filhos deveriam ser como filhos e poder sentar ao lado do que acontece aqui e agora, né? Então, porque Uhum. muitas vezes a gente está presente fisicamente, mas mentalmente ausente, ou remoendo passados, ou projetando os futuros
dentro de uma sintonia de temores, o filho temendo não ser bom o bastante para a gente, e nós temendo não sermos bom o bastante para os nossos filhos. O segundo pilar que ele traz, ele vai chamar de aprendizagem ao longo da vida. Porque é muito curioso como nós, pais, ou como os pais, ficam buscando. Agora eu encontrei a fórmula de lidar com meu filho. Agora eu encontrei a regra de dois, né? Agora eu encontrei o 2 mais 2 dá 4. Só que, na verdade, a gente está lidando com uma vida que ela muda o tempo inteiro. E se a gente consegue ter um apreço pelas aprendizagens, que espaço mais complexo e, ao mesmo tempo, mais vivo e cheio de sentido de existir é a convivência em família, em especial a convivência com os nossos filhos, e como que a gente vai lidando com a parentalidade de uma forma como uma jornada de descobertas que não tem fim, né? Pelo menos enquanto estivermos vivos, ou para quem acredita que há algo depois daqui, por transgeracional ou espiritual, o que quer que seja. O outro Uhum. pilar que ele traz, ele chama, que você trabalha muito no seu livro, que é super bonito, é a flexibilidade responsiva, que é essa manutenção da curiosidade e o manejo da minha própria emoção como pai, porque os filhos geram gatilhos na gente, eles geram Uhum. gatilhos, às vezes, inclusive proposital. Quantos de nós sabemos que nossos filhos nos testam, né? Assim, deixa eu apizinhar aqui, né? Colocar o dedo, vamos colocar os dedos nas feridas uns dos outros para ver se o amor se sustenta, para ver, né? Assim, a gente testa as nossas confianças no amor que temos uns pelos outros. E a Verdade. flexibilidade responsiva, ela é assim, qual é a minha capacidade de não responder automaticamente de uma forma reativa, com os meus próprios mecanismos de defesa, e manter um estado de curiosidade que me permita criar novas capacidades comunicacionais e de troca de sentimentos, de sintonização de sentimentos e emoções. Então, essa Sim. flexibilidade responsiva, ela pede muito controle de impulso. E o Uhum. outro pilar que ele traz, que é um mindset, que ele chama, é muito lindo, porque ele vai dizer assim, claro que na adolescência a gente sabe que os filhos, de alguma maneira, migram para um convívio ou para uma vida em grupo, entre pares, né? E o Gabor tem um livro bacana sobre isso, que ele chama Hold On to Your Kids, que ele questiona essa migração no sentido assim de que os pares eles não podem substituir a referência parental, porque Sim. pares com pares é cego guiando cego, né? Então, como é que a gente consegue construir com os nossos filhos um ponto de orientação em que ele vá, mas que a gente continue existindo para eles onde quer que eles estejam? Isso é o que o Daniel Siegel vai chamar de mindset, que é quando nós existimos na mente uns dos outros. É como se meus pais estivessem presentes aqui agora, como uma orientação e uma segurança de vínculo para onde eu sei que eu posso e devo fazer escolhas protetivas para mim mesma. E o Uhum. último pilar que ele traz, que o seu livro é perfeito nisso, é a alegria de viver. Como é que nós mantemos esse cultivo com os nossos filhos, do compartilhamento permanente de admiração, né? E tem uma frase legal que ele fala assim: as crianças precisam ser amadas e admiradas, elas não precisam ser administradas, né? Assim, Uau, que lindo. Que lindo. Qual né? que é esse livro que você está comentando? É o É, Parentalidade Consciente mesmo, esse é o nome do livro. esse tem traduzido para o português, Esse né? sim, esse sim, esse sim, que é o Que do Daniel legal. Siegel, é muito lindo. Que maravilha. E assim, dentro desse caminho do que você pôde observar, né, aqui, né, no livro, eu busquei fazer dessas 9 posturas, 3 fases, né? As 3 primeiras posturas, e quando eu falo de postura, gente, é assim, não é que você vai dizer essas frases para os seus filhos. Quando a gente fala de postura, a gente fala até dessa postura física aqui que eu estou, né, de estar com a coluna ereta, conversando com ela, a forma como eu estou olhando para a câmera, a forma como eu me sento, como eu falo, o que favorece, né? Aí é uma postura emocional, relacional, que eu vou adotar para que eu possa favorecer
né, que essa criança e esse adolescente encontrem um espaço seguro de reconexão. Porque dentro das constelações familiares, a gente se refere a trauma com um novo nomezinho, que é a mesma coisa, que a gente chama de movimento interrompido. Houve algo ali que ficou um hiato, é como se fosse uma pedrinha de gelo que está ali, e essa criança, esse adolescente perderam a confiança nesse vínculo, né? Então existe ali um gap, um hiato mesmo, que está ali. Então, como que a gente restabelece essa conexão? E essas posturas, elas são trabalhos internos que eu convido os pais a experimentarem, né, de forma autoral. É isso que você falou mesmo, Raquel, não tem regrinha de bolo, ela é sempre dinâmica. Quando a gente começa a perceber que a gente está usando aquela postura, algo se modifica e eu preciso encontrar uma nova maneira. Mas eu achei muito interessante que você trouxe esse elemento do mindfulness, que é quando eu estou em estado de presença e observação, e eu saio daquele nevoeiro dos meus próprios conflitos, pelo menos eu me afasto dele um pouquinho, eu sei que ele está atuando ali, mas eu dou um espaço para o esperar, para o respirar, para o, pera, eu estou aqui agora, eu não vou ficar olhando para as minhas culpas, eu não vou ficar olhando para os meus medos, eu vou olhar com confiança para esse processo que está se dando aqui, como outros tantos que eu mesmo vivi, de desafios na minha vida, né? Então, quando eu consigo entrar nesse lugar e nessa postura, eu favoreço que esse ser possa florescer. Então, essas posturas vão ser apropriadas e testadas, experimentadas de uma maneira única e autoral, por cada mãe, por cada pai, por cada profissional. E assim, as três primeiras delas são muito ligadas ao acolhimento, que é para contemplar aquilo que o Gabor Maté falou. Eu não tive com quem elaborar, eu não tive esse espaço. Eu preciso refazer esse caminho de conexão. Tanto é que eu fiz 9 lives de aprofundamento nessas 9 posturas, e a primeira delas eu fiz com uma especialista em vínculo, que é uma especialista em amamentação, em método canguru, e é uma consteladora familiar que conhece muito esse caminho de como que eu consigo estar presente e aquela criança, aquele adolescente me perceber disponível para revincular, para encontrar de novo esse processo. Então, as três primeiras posturas focam muito nisso. Eu estou aqui, eu te vejo, eu te escuto. Eu também me sinto às vezes assim. Então, existe uma empatia, existe um caminho de reconexão, né? De favorecimento dessa reconexão. Aí vem as três posturas seguintes, que são posturas de solução. Mas que solução? A da mamãe, do papai, a do profissional que quer que ele solucione assim, assim, assado. Olha, você vai resolver assim, porque eu resolvi assim. É lógico que os pais são uma referência, né? A gente pode contar as nossas histórias, a gente pode compartilhar os nossos caminhos, mas todo o processo de educação e de construção da autonomia, ele se dá também por uma abertura à solução da criança e do adolescente que vai vir por caminhos totalmente inesperados e novos, né? Então a gente conseguir entrar nesse vazio e nessa espera e nessa eu estou aqui como espectador assistindo o teatro da vida ali, amparando, apoiando, né? Como naquele poema da Ana Carol, que ela diz que nós vamos ser o leito do rio para que o rio corra a sua própria natureza, né? A sua própria correnteza. Você é a margem, sem modificar, né? O caminho desse rio. E as três posturas finais que são a reconexão com a vida, com a alegria de viver, com, eu posso sonhar, então eu posso voltar dentro desse espaço de conexão a ser eu mesma e a criar novos caminhos, né? Então, eu queria muito te ouvir, assim, sobre quais são as suas impressões sobre esse caminho, se você acha que essas posturas realmente podem contribuir para essa caminhada, né? Dos pais e das crianças e adolescentes. O que eu acho mais bonito, Dani, assim, nas posturas que você provoca, que você inspira, é justamente esse lugar que a gente vem cultivando, né, dentro da prática profissional e tentando transmitir enquanto saber que é a educação compassiva, ou a escuta compassiva, que é esse lugar como pais em que o que nós temos que fazer pelos nossos filhos é ajudá-los a eles desenvolverem uma boa relação
dentro deles mesmos, uma boa relação deles com eles mesmos. Só que a gente só consegue fazer isso quando de fato a gente sabe quais são os nossos pontos de dor. E quando a gente, nessa atitude de acolhimento, consegue pedir licença para as nossas dores, mesmo que a gente cuide delas depois, consegue desmisturar as nossas dores das dores dos nossos filhos e consegue estar na presença das emoções, por mais intensas e por mais negativas que sejam, sabendo que o pior que pode acontecer com eles é eles terem que suprimir essa emoção. Porque muitas vezes parece que a gente acha que o pior que pode acontecer com eles é sentir a emoção negativa. E a gente está trabalhando com o inverso. O pior que pode acontecer com eles é não encontrar um ambiente que os dê segurança para sentir a emoção negativa. E esse é o seu Perfeito, trabalho, esse é o perfeito. seu livro. Como é que você vai inspirar pais a estarem na presença dos seus filhos nos momentos mais difíceis, que incluem essas emoções intensas e negativas, e que dentro delas vem um turbilhão de coisas que podem incluir falas de autodesvalor, ou falas de ataque, ou falas agressivas, ou de desesperança, ou depressivas, né? Então, assim, mas tudo isso são sintomas, né? E Sim, nós, assim, somos guardiões, eu falo guardiãs, nós somos guardiões, Dani, assim, do potencial dos nossos filhos. A gente não pode se confundir nesse senso, nesse transe de invalidez que os nossos filhos entram quando eles estão em estados de sofrimento ou lidando com emoções grandes demais que eles ainda não sabem como manejar, né? Porque se a gente adulto tem dificuldade de fazer esse distanciamento mínimo da emoção e conseguir olhar ela a partir dessa postura de atenção plena, como uma parte minha e não como todo que eu sou, imagina para uma criança e para um adolescente, eles estão nesse processo de construção. E você vai dando pistas e caminhos e possibilidades para que os pais consigam ajudar os seus filhos a se desenvolverem nesse caminho desafiador que é esta emoção que existe em mim não sou eu, mas ela faz isso. parte de mim. E ela passa por mim. Quantas Isso. vezes. Isso que você falou é tão importante, porque muitas vezes tudo que a gente precisa é deixar aquele gelinho do trauma, né? Derreter diante desse calor da presença, desse calor do meu Perfeito. olhar. E que eu vou abraçar esse momento como algo passageiro e que ele vai pingando, ele vai escorrendo de uma forma organizada. E a gente deixar, né, esse rio, essa água escorrer, essa, Uhum. essa carga emocional escorrer de uma forma mais organizada. Porque quando eu fico, não, eu não quero olhar para isso, eu estou com medo disso, que são reações naturais, mas o que a gente convida a perceber é confie, porque quando a gente evita, aquilo vai, é como se a gente criasse uma represa, usando ainda essa analogia dessa imagem, desse deixar escorrer esse conteúdo, eu crio uma Uhum. represa e ela vai subindo, 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 e ela Uhum. começa a vazar, ela começa a transbordar nas relações, em sintomas físicos, emocionais. Uhum. Ela começa a vazar como um estouro emocional, como um congelamento, tantas outras formas que a gente vê, né? Então, o melhor Uhum. caminho é confiar no processo e, assim, eu acho que esse livro tem justamente essa provocação de ser um amparo, um confie em você, que você vai encontrar um jeito de estar ali junto. E eu trabalho o tempo inteiro também a criança e o adolescente ferido dos pais, porque eu sempre que eu Perfeito. proponho uma postura, eu falo, experimenta você Uhum. dizer isso para você mesmo. Como você se Uhum. sentiria É isso mesmo. ouvindo isso de alguém, né? O que Uhum. acontece? Muitas vezes, quando a gente cola com essas emoções, a gente deixa elas definirem quem a gente é, a gente Uhum. perde de vista o processo que ele sempre caminha para frente. Quando a gente fica Uhum. rotulando alguém, dizendo, não, esse aqui não tem jeito, esse aqui é a ovelha negra da família, aquelas expressões, nem se pode usar mais essa expressão, mas assim, aquela pessoa que está sendo vista como bode expiatório, e na verdade é um sintoma que está gritando muitas vezes o grito que a mãe e o pai não estão conseguindo dar. Muitas vezes, aí eu Uhum. falo sistemicamente nas constelações familiares, isso é visto de várias formas. Eu não estou conseguindo ouvir, né? Às vezes
o grito que o sistema está trazendo. E muitas vezes o grito do filho é o grito da mamãe, do papai que não está conseguindo ser dado, ganhar expressão. Novamente, não para culpabilizar, mas para perceber que muitos desses sintomas eles vêm à tona justamente por um profundo amor dessas crianças e desses adolescentes ao sistema. Estou trazendo também o meu lado aqui, se você me permitir, um pouquinho como consteladora familiar, porque eu acho muito relevante, muito rico a gente se abrir para isso e perceber que quando eu paro para escutar, é como quando a gente é pequeno e a gente está no nosso quarto e a gente vê, né, um cabide, um cabideiro ali com aquela roupa montada, eu falo, meu Deus, o que é aquilo? E eu estou vendo aquilo, é alguém que está no meu quarto, e aí eu ponho luz, eu escuto, eu paro e observo, e eu vejo, não é nada, é só um cabideiro com uma roupa. Então, tudo aquilo que a gente evita, tudo que aquilo que a gente julga como pior, tudo aquilo que a gente exclui, né? E Jung e Bert Hellinger já diziam, tende a se avolumar, né? E quando eu dou vazão, aquilo pode escorrer e pode encontrar uma nova forma de expressão, né? Quanto que isso é importante para a gente conseguir dar vazão para esses traumas, né? Perfeito. E tem essa cobrança, né? Quando a gente vê nossos filhos, primeiro que, obviamente, estamos lidando com as nossas próprias questões, os nossos próprios sofrimentos, os nossos próprios traumas, mas também com um certo acordo social que a gente tem enquanto cultura de que pais são resolvedores, solucionadores de problemas, que devem consertar o comportamento dos filhos. E no fim, quando a gente está falando de parentalidade consciente, a gente precisa sair da ideia de que o problema está no comportamento e entrar na ideia que o desafio está na relação. Tudo é relacional. Então, quando eu olho para o meu filho e digo, ele é problemático, o que eu estou fazendo é me desconectando da minha relação com ele e me tirando de mim a responsabilidade de que aquilo que dói nele faz parte da forma como nós nos comunicamos e nos vinculamos, né? Então, e tem muito isso, assim, eles não nos procuram por causa que a gente tem excelentes conselhos para dar, ou uma voz de sabedoria, eles nos procuram para ser abraçados emocionalmente, que é tudo que você trabalha no seu livro. É impressionante, né? E quanto a gente também se fecha como mãe, como pai para esse contato, porque nós também temos os nossos traumas e os nossos movimentos interrompidos. Então, todo o meu trabalho, até do meu primeiro livro, que se chama O Abraço à Sombra, né, que é eu entender que por trás daquilo que eu chamo de sombra, por trás daquilo que eu chamo daquilo que me envergonha nas minhas reações, dos meus defeitos, né? Imperfeição. Na verdade, quando a gente atravessa esses lugares, invariavelmente a gente encontra a questão do desamparo. Uma criança ali que não conseguiu ter com quem elaborar essa companhia, esse tempo e esse espaço seguro de escuta, né? Uma pergunta bem importante que eu tinha colocado para você, que eu sei que você se preparou para responder ela aqui hoje, de que formas o sofrimento emocional pode se disfarçar de sentimentos incômodos, como a raiva, como a manipulação, a irritabilidade, a dissimulação. Eu quero muito te ouvir sobre isso, porque uma vez eu ouvi você falando sobre isso e me emocionou e me tocou profundamente. Acho que de alguma maneira a gente já passeou sobre isso, mas eu vou voltar em alguns pontos que eu acho que são essenciais, né? Primeiro que quando a gente cria esses mecanismos de defesa ou esses mecanismos de adaptação na vida, que uma forma deles é a raiva e uma forma deles é a manipulação, tudo isso eu, no fundo, querendo encontrar um jeito de não romper os vínculos que me parecem importantes. E a gente vai criando personagens, né? Porque assim, o raivoso é poderoso, o manipulador controla a realidade. E tudo isso vem na sua origem desse lugar que você traz, que é esse lugar originário de desamparo. Então, a questão que se coloca aqui é que quando a minha raiva, ou esse personagem que eu precisei criar para sentir que eu não vou perder
que eu não vou perder o meu lugar nessa família, que eu não vou perder um futuro que eu acho que é o futuro que eu tenho que ter, que eu não vou perder esse namoro, que eu não vou perder esses amigos. Quando eu construo esse personagem e esse personagem encontra um pai e uma mãe que julga ele, o que os pais estão fazendo, os pais e mães estão fazendo sem perceber, é desconstruindo talvez aquele fiozinho que eu consegui, que é o próprio sintoma, de me adaptar e sobreviver. Então, sintoma a gente não bate de frente, porque e a gente não pode cair nessa armadilha de que o sintoma é a personalidade, porque senão a gente está lidando só na superficialidade dos julgamentos morais. Se a gente cola Sim. na ideia de que aquela raiva está me contando que meu filho é raivoso, ou que aquela manipulação está me contando que ele é manipulador, se a gente cai nessa trama, o que nós estamos fazendo é alimentando a própria desconexão que os nossos filhos fizeram em relação a si mesmos e às suas possibilidades de expressão autêntica. Então, em algum ponto, eu, por exemplo, como adolescente, acreditei que se eu me mostrar como eu sou, eu não vou ser amada. Então, eu preciso ser de um outro jeito. Ou eu preciso te agradar enormemente e eu me torno uma pleaser, aquela que agrada a tudo e a todos, a boazinha, a querida. Ou eu me torno uma rebelde, manipuladora, que só faço o que eu quero. E, na verdade, nós, como pais e como adultos, não podemos cair nessas tramas porque nós precisamos guardar o que é mais autêntico e genuíno e nos vincularmos, manter o nosso vínculo com esse lugar. Então, os sintomas, eles precisam ser olhados pela dor que existe por trás deles. E tem uma pergunta muito importante que a gente faz dentro do Compassionate Inquiry, que é: qual é a função? A que te serve manipular? O que está por trás disso? Porque é isso, a gente vai abrindo, quando a gente abre uma camada e abre outra, o que a gente vai encontrar é: eu preciso de amor, eu preciso ser aceita, né? Eu tenho medo de perder, eu não gosto de quem eu sou, eu não me acho bonita, eu não gosto do meu corpo, né? Então, todos esses sintomas, a compulsão alimentar, a ideação suicida, o que está por trás desses sintomas foram as formas que eu encontrei de tentar pertencer. E a partir dessa tentativa de pertencimento, quando a gente se torna adulto, a gente vai ter que olhar para elas. Porque daí a gente chega na vida adulta, agora eu sei quem eu sou. Pá, sabe não. Porque daí você vai perceber que boa parte de quem você chama de eu sou ou de esta é a minha personalidade foram os mecanismos que você adotou para garantir vínculos e sentido de vida, né? Uau! E como que a gente, né, se desassocia disso e encontra esse algo novo, né, que seja algo autêntico mesmo? É um tema também que o Gabor Maté vem falando muito, né, de É. autenticidade, assim, da gente não E, ficar mas vivendo em função disso, só que isso é uma coisa que só vai chegar lá na vida adulta, lá na frente, né, Raquel? uhum. E é algo novo, mas também a gente chama de reconexão, né? Porque se a gente olha a criança quando ela vem ao mundo, ela vem com esse brilho autêntico, esse brilho genuíno. E aí são os impactos de dor que acontecem na vida de todos nós, porque o sofrimento faz parte da existência, as perdas, né? Assim, que a gente quiser controlar todos os eventos e tentar torná-los todos só eventos bons, ninguém é capaz disso, né? Então, os impactos de dor vão fazendo com que a gente vá perdendo essa conexão com isso que a gente traz enquanto uma expressão mais autêntica do existir. E aí a nossa tarefa é nos reconectarmos permanentemente e, se possível, por um caminho mais amoroso e mais compassivo, em que ao invés de eu olhar para aquilo ou que a gente pode chamar de sombra, ou aquilo que eu não gosto em mim, ou de subpersonalidades, quando eu olho para aquilo, eu falo: isso existe em mim para me proteger. Uhum. Isto tem uma função Uhum. de existir em mim. Então eu não paro de olhar para a manipulação como uma distorção moral e eu passo a olhar para a manipulação como um recurso vitorioso, entre aspas, né, de eu ganhar algo que eu preciso. É um grito de socorro
que traz uma busca pela vida, né? Eu sempre falo que Isso. Bert Hellinger se referia muito à raiva como um sentimento secundário. E ele fala assim, ó, quando você levanta, né, essa máscara da raiva, você levanta ele, nesse fundo tem essa profunda tristeza, esse profundo Tristeza. desamparo. É, exato. Uma profunda tristeza, um profundo desamparo, uma necessidade de Uhum. ser amado, de ser aceito como é. Então, quando a gente conseguir passar além disso e não se colar com essa visão de, meu filho é um mentiroso, meu filho é um manipulador, meu filho, ele é um raivoso, ele só quer bater de frente. E a gente vai além disso e percebe isso como dor, a gente Uhum. vai realmente indo além. Tem uma pessoa se referindo aqui à questão da sua imagem, que está realmente um pouquinho pixelada, mas o seu áudio, para mim, tá perfeito, tá? Então nem se preocupa com isso não, tá, Raquel? Tá. Vamos seguir adiante. E para fechar aqui, Raquel, assim, a gente já está chegando nos minutos finais, eu quero ler uma frase que está aqui no livro. Gente, para quem não sabe, o livro que a gente está comentando é esse aqui. Estou aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. E quem quiser, ele está aqui no meu perfil, é só clicar lá no link que tem as informações para adquiri-lo, tanto em livro impresso quanto no livro e-book, né? Mas eu quero trazer essa frase aqui para você, Raquel, para você comentar, tá? Tá. O que a criança mais frequentemente precisa, no fundo do seu espera dos seus pais. Elas nos dizem: confie em mim, deixe-me ser quem eu sou, deixe-me cometer erros, deixe-me tropeçar, deixe-me ser quem eu sou e mantenha a sua fé em mim. Essa é uma frase de Pamela Cribb, que ela atribui, né, a uma passividade também, a Yeshua. E assim, queria ouvir a sua sensação ouvindo essa frase. É uma frase muito compassiva, né, Dani, assim, porque ela vai justamente reverberar nesse lugar que a gente já está. Eu fico caindo, né? Reverberar nesse lugar que a gente já está, que é como é que nós podemos ver essas crianças, esses jovens não encerrados em suas personalidades ou nos seus comportamentos ou nos seus fracassos, mas mantendo vivo e os mantendo vivos nos seus próprios potenciais, né? Que é isso que o Gabor vai chamar de compaixão da transformação. Então, através dessa pergunta, sabe? Quem você pensa que você realmente é? Como é que a gente pode se manter nessa pergunta da maneira mais curiosa e amorosa possível, abrindo espaço para que quem eles são possa se manifestar para além dos seus próprios mecanismos de sobrevivência, né? Sim. Essa abertura é o que mais me emociona, Raquel. Vou ser bem sincera para você. Eu, como mãe, eu vejo assim, eu sou mãe de gêmeos também, né? Meus filhos menores, eles já são adolescentes também, são gêmeos. E cada ser tem uma riqueza e um caminho diferente de manifestação. Um vai pelo esporte, o outro vai pela dança, o outro vai pela escrita, o outro vai pela ciência. E, na verdade, o pano de fundo da busca e da necessidade do ser está traduzido de uma maneira que às vezes eu não consigo interpretar porque a minha arte de viver é outra, né? Então, até uma das lives que eu fiz foi sobre uma das posturas de que forma você imagina resolver isso, que é quando os pais, ao invés de darem uma solução pronta, eles conseguem dar um passo atrás e perguntar: qual é a sua solução para isso? E às vezes essa solução vem por meio de uma arte, de uma dança, que está buscando mais leveza e mais alegria para aquele sistema, mais frescor, né? Às vezes vem pelo caminho da ciência, que procura um pouco mais de sobriedade, um pouco mais de processo reflexivo. Eu não sei. E isso é o mais lindo, entrar nessa humildade de não saber todas as respostas, porque aquilo que você falou, é como se a gente tivesse essa função social de saber tudo, de controlar tudo nos filhos, né? E, na verdade, tem algo novo surgindo ali. É lógico que a gente vai estar sempre sendo
essas margens, né? Para que tudo corra bem, para que tenha esses limites, para que tenha esses contornos que vão trazer segurança, estabilidade, mas que também a gente possa deixar essa natureza correr a sua própria expressão, e aí a gente vai percebendo que a gente também está crescendo junto, a gente também está aprendendo junto como sistema, né? Então, eu E sempre acho uma essa... frase, Dani, que é assim, que a gente, como pais, não sejamos tão grandes diante dos nossos filhos a ponto de criarmos distâncias inatingíveis, né? Sim, sim, muito importante, muito importante. Isso é algo que nos humaniza, né? Até assim, nas constelações tem muito essa fala, né? Que os pais são os grandes, os filhos são os pequenos, mas esse sentido de responsabilidade, da gente saber quem é quem, né? Na hierarquia. Mas ao mesmo tempo somos todos humanos, né? E somos todos pessoas em construção. E se a gente conseguiu, se a gente chegou até aqui, eu sempre gosto de fechar as lives sobre esse livro, convocando os pais, né? E os familiares de crianças e adolescentes que estão no sofrimento, que tenham essa confiança na vida, que tenham essa confiança no processo, que se disponibilizem para esse acompanhamento aberto, que descansa nesse não saber, nessa possibilidade de encontrar esse algo novo, acompanhando, né, tendo a honra e a alegria de acompanhar essa criança, esse adolescente nesse desenvolvimento, né? Quero ouvir então suas considerações finais, Raquel, para a gente fechar. Ai, Dani, eu acho que estou super feliz de estar aqui. Quero agradecer, quero te parabenizar. Espero que o seu livro possa chegar a todas as pessoas e ser uma inspiração compassiva, amorosa, que dê ideias e percursos para que nós, né, como pais, possamos também sermos pais autênticos e para que os nossos filhos consigam encontrar os seus próprios percursos de autenticidade, né, e que a gente mantenha vivo, né, assim, quem é meu filho, né? Quem meu filho, minha filha está pensando que ele é. Lembrando que muito do que a gente pensa que a gente é são coisas tão negativas e tão inferiores, porque nós temos uma certa tendência de entrar nesses transes de insuficiência. E nós, como pais, precisamos garantir um pontinho que não entra no transe, um pontinho que se mantém no potencial do existir. E a partir do potencial do existir que a gente mantém a energia da vida viva, né? Que lindo, Raquel. E eu quero muito te agradecer a confiança, seu tempo aqui, uma hora, né, preciosa do seu tempo, e dizer da minha admiração, né, de tudo que eu tenho vivido e aprendido com você, e que você siga ainda mais, né, frutífera aí nos seus caminhos e que a vida te traga coisas lindas, tá bom, Raquel? Muito Obrigada, obrigada. Dani. Obrigada de coração. E obrigada. E essa live, pessoal, vai ficar gravada aqui no meu IGTV e amanhã eu vou subir ela no meu canal no YouTube, Daniela Migliari, onde tem também a sequência das 9 lives que eu fiz com 9 especialistas, cada um aprofundando um aspecto, digamos assim, mais tenso e mais desafiador de cada uma das posturas. A gente realmente, eu deixei todo esse material totalmente livre e gratuito nas minhas redes sociais. Então, se você souber de pais, de profissionais que estão acompanhando casos assim e que estão tendo esse tipo de dificuldade, encaminhem uma dessas lives, porque pode ser, né, um processo, uma abertura de uma cura coletiva que pode chegar aos pouquinhos para cada um de nós. E como sociedade, a gente se apoiando também tem sido o propósito do meu coração com essa oferta a todos vocês. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Dani, pela generosidade. Um beijo, querida. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.